Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Me pediram para fazer um monte de vídeos e eu resolvi que iria fazer alguns deles assim completamente de improviso, sem preparar uma aula, que é como eu costumo fazer. Isso principalmente nos assuntos que são assuntos que me tocam mais fortemente ao coração. Este é um deles. Eu vou falar agora dos abusos litúrgicos. O que são abusos litúrgicos? Se a gente pegar estritamente, um abuso litúrgico seria uma desobediência ao que está escrito ali no missal. Mas, na verdade, a estrita desobediência ao missal, ou a falta de obediência ao missal, que é outra coisa, não são o que realmente caracteriza um abuso litúrgico. Porque o abuso litúrgico é aquilo que se faz com a liturgia que é contra a própria liturgia. O Santo Padre Bento XVI escreveu um livro magnífico que deveria ser lido de joelhos por todo padre, especialmente, mas também por todo leigo, chamado O Espírito da Liturgia. Em português, eu acho que é uma introdução ao espírito da liturgia. Mas nesse livro ele fala, entre outras coisas, por exemplo, que quando se bate palmas na igreja por causa de algum ato humano, se está comprovando que se perdeu completamente de vista o espírito da liturgia. Nesse mesmo livro, ele aponta como o erro mais grave, a coisa mais triste que aconteceu no meio da confusão que ocorreu depois do concílio, usando como desculpa um falso espírito do concílio, porque não podiam usar a letra. Ele aponta como o erro mais grave que se enfiou na liturgia naquele momento, essa coisa de botar o padre enfiado atrás do altar. Ao invés do padre estar entre o altar e as pessoas, e as demais pessoas, e os leigos, que é a posição natural dele, que é o que o missal espera que seja a posição dele, porque o missal, eu estou falando do missal novo, o missal atual, em português, ele está lá, voltando-se para o povo, o padre diz, voltando-se para o altar, o padre diz. Você só se volta para um lado para o outro quando você está entre um lado e o outro. Então, o Santo Padre Bento XVI ele coloca isso como um dos erros mais graves, se não o mais grave, como uma das coisas mais tristes que aconteceram com a liturgia. Por quê? Porque é uma coisa que vai totalmente contra o espírito da liturgia. Mas aí ele diz, sabiamente, pastoralmente, ele diz que para evitar uma outra violência, como foi a violência da maluquice de enfiar o padre atrás do altar, para evitar uma outra violência como essa, fazer a coisa comendo mingau pelas beiradas, começar botando uma espécie de biombo entre o padre e os fiéis, que é o chamado arranjo beneditino do altar, que a gente hoje em dia vê por quase toda parte, graças a Deus. São 6 velas, 7 se for um bispo, e um crucifixo no meio, voltado para o padre, para que ele possa pelo menos olhar para o crucifixo na hora que ele está se dirigindo a Deus em nome do povo. Por quê? Porque o espírito da liturgia diria que o padre deveria se voltar para o altar para falar a Deus em nome do povo. E se voltar para o povo para falar ao povo em nome de Deus. Ia ficar muito mais fácil de entender. Então, quando eu penso em abuso litúrgico, eu penso naquilo que vai contra o espírito da liturgia. Aquilo que dificulta entender o que realmente está acontecendo ali. O que dificulta entender? Em primeiro lugar, e nisso eu concordo com o Santo Padre Bento XVI, em primeiro lugar, é essa posição do padre enfiado atrás do altar. Isso confunde tremendamente a cabeça das pessoas. Faz parecer que o padre está ali fazendo uma apresentação para elas. E essa posição do padre atrás do altar, ela leva a outros erros. Por exemplo, um erro extremamente comum hoje em dia consiste em, na hora da pequena elevação, né, no perípson, quando o padre diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, ele faz uma
pequena elevação das sagradas espécies, porque ele está apresentando aquilo a Deus. Aí o que acontece? Como as pessoas estão vendo aquilo que não era nem para ver, era para o padre estar tampando aquilo com o corpo, como as pessoas estão vendo aquilo, elas vão responder um amém depois. Aí, esse amém é um amém importante, realmente. E o que acontece? Se canta esse amém. Ótimo, bato palmas, é para cantar esse amém. Agora, enquanto se está cantando esse amém, o padre fica lá parado com as sagradas espécies um tempão no ar. Gente, não era nem para as pessoas estarem vendo aquilo. Quanto mais para ficar exibindo as sagradas espécies como se fosse, sei lá, um troféu, uma coisa assim, para as pessoas, enquanto elas ficam lá, amém, 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 o padre lá segurando as sagradas espécies no ar. Aquilo é a pequena elevação. A grande elevação, que é a ocasião em que as pessoas devem ver e adorar as sagradas espécies, a ocasião, inclusive, em que há uma... a Santa Sé nos vitamina, por assim dizer, a oração, nos faz a oração ser mais forte. Se a gente diz, meu Senhor e meu Deus, em silêncio, tá? Não é para falar alto, é para dizer, meu Senhor e meu Deus, na grande elevação, que é assim que o padre consagra as sagradas espécies. Então, o padre diz aquelas palavras magníficas que Nosso Senhor disse na instituição da Eucaristia. Este é o meu corpo. E aí ele levanta, isso é a grande elevação. Ele levanta acima da cabeça para que a gente possa ver se ele estiver entre nós o altar. E aí a gente diz, em silêncio, meu Senhor e meu Deus. A gente não está pedindo a Deus. A gente não está dizendo, ó, meu Senhor e meu Deus. A gente está dizendo, este é meu Senhor. Este é o meu Deus. A gente está afirmando a nossa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Isso está plenamente dentro do espírito da liturgia. Isso, a Santa Sé nos dá uma indulgência. Quando a gente diz, meu Senhor e meu Deus. Agora, na pequena elevação, no perípsum, quando o padre diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, não é nem para a gente ver aquilo. Quanto mais para ele ficar 2 horas segurando sagradas espécies no ar. Isso vai contra o espírito da liturgia. Isso mistura. E essa mistura ela leva a erros ainda mais graves. Eu me lembro, no meu tempo de seminarista, décadas atrás, tinha no meu seminário um rapaz de uma diocese nordestina, dessas que caíram completamente nas garras da teologia da libertação. Aí eu, conversando com ele, eu disse, olha, eu acho tão estranha essa coisa do padre enfiado atrás do altar, porque quando ele está oferecendo sacrifício, é isso que ele está fazendo no perípsum, quando ele está oferecendo sacrifício, parece que ao invés de ele estar oferecendo a Deus, ele está oferecendo ao povo. Ao que aquele rapaz, que infelizmente acabou sendo ordenado, ele tinha um monte de problemas, que Deus o ajude, peço que rezem por ele, não vou dizer o nome na diocese, mas peço que rezem por ele, Deus sabe de quem que eu estou falando. Ele precisa de nossas orações, tadinho. Ele falou, mas ele está mesmo oferecendo sacrifício ao povo, que é a imagem do Deus vivo. Gente, isso é uma heresia, que Deus me livre. Isso é uma barbaridade. E como é que ele chegou nessa barbaridade? Ele chegou nessa barbaridade por causa do mau hábito do padre estar sempre enfiado atrás do altar. Que o Santo Padre Bento XVI disse que é um mau hábito. Então eu posso repetir, eu já dizia antes, eu posso repetir o que o Santo Padre Bento XVI disse. É uma tristeza, é uma barbaridade, é uma coisa que vai contra o espírito da Sagrada Liturgia. Então, quando eu penso em abuso, eu penso nisso. Eu penso nas coisas que nos afastam de uma reta compreensão do que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali é o quê? O padre, ele está agindo na pessoa de Cristo, cabeça da igreja. Então, ele ora está se dirigindo para o povo, como Cristo que é Deus, ora ele está se dirigindo para Deus, como Cristo que é homem, sumo sacerdote. Então, ele está alternando, mas sempre no mesmo papel de Cristo. Sempre agindo na pessoa de Cristo, é mais do que um papel teatral.
Ele ali naquele momento é o Cristo agindo. Na hora que ele diz as palavras com que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, é Nosso Senhor que está dizendo as palavras, pela boca dele. É Nosso Senhor que está ali realmente presente nas Sagradas Espécies, graças à obra obrada pelo Padre. Então, o Padre ali é Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontecer que dificulte essa compreensão é um abuso. Então é um abuso quando o padre se coloca ou é colocado, porque muitas vezes ele não tem escolha, né? O padre, para ele pegar e parar de se enfiar atrás do altar para celebrar a Santa Missa, ele vai ter que brigar com todos os padres, ele vai ter que brigar com o bispo, ele vai ter que fazer um quizumba monumental. Por quê? Porque o mau hábito se instalou, virou um vício. E é muito difícil se livrar de um vício. E é mais ainda difícil se livrar de um vício quando todo mundo está viciado no mesmo vício. Então, não é culpa do padre. Ele muitas vezes, eu já vi casos de padres que disseram, não vou mais me enfiar atrás do altar. Eu vou celebrar sempre diante do altar, como inclusive qualquer igreja clássica foi feita para ser usada, como inclusive a arquitetura sacra inteira aponta nessa direção. Aí o padre diz, eu vou fazer isso. O que acontece? O bispo faz da vida dele um pesadelo. Eu conheço padre que por conta disso foi retirado da paróquia, foi botado para ser só capelão de um asilo de velhinhos, onde o vento faz a curva a 100 quilômetros da sede da diocese. Acontece. Então, muitas vezes, o padre, por razões pastorais, para ele poder continuar agindo pastoralmente, poder continuar ensinando um ensino ortodoxo, ele acaba tendo que aceitar esse abuso ou outros abusos. O próximo abuso litúrgico é o clericalismo. Eu vou fazer um vídeo só sobre o clericalismo. Mas o clericalismo foi condenado, né, já pela igreja inúmeras vezes. Mas no caso eu estou me referindo exclusivamente à mania de botar leigos para fazer coisas que são função sacerdotal, achando que com isso eles estariam de alguma maneira participando mais da missa. Quando na verdade o que acontece é o contrário. Porque o leigo que tem que fazer alguma coisa, que está desempenhando alguma função ali, ele na verdade está fazendo o sacrifício de ter menos chance de participar verdadeiramente da Santa Missa, por quanto a participação verdadeira consiste em se colocar junto com Nosso Senhor Jesus Cristo, junto com aquele sacrifício. E isso a gente só consegue fazer se entregando perfeitamente em oração. E a gente tem que ficar prestando atenção. Em que hora que está, eu tenho que responder, eu tenho que fazer coisa, eu tenho que levantar, eu tenho que entregar um negócio. Isso só prejudica a participação na Santa Missa. A participação verdadeira. A participação do Concílio Vaticano II pede que a gente tenha. A actuosa participatio. Essa participação, ela não é uma participação em fazer coisas. Sim, uma participação no ser. Uma participação no estar plenamente ali. Então, essa coisa de ficar botando leigos para fazer coisas, a Santa Sé condenou, inclusive, já vai fazer mais de 20 anos, na instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no Sagrado Ministério dos Ordenados. Vai na página do Vaticano, www.vatican.va e procura isso. A instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no Sagrado Ministério dos Ordenados. Aí vocês vão ver o quanto é abusivo aquilo que se faz em 99,9% das paróquias do Brasil. Um abuso tremendo de ministros extraordinários que não eram para estar ali, mas que são usados o tempo inteiro por causa dessa mania de achar que botar os leigos para fazer coisas seria uma maneira de fazer com que eles participassem mais. Quando na verdade é uma maneira de fazer com que participem menos.
As pessoas que estão ali no altar, aquele monte de leigo, muitas vezes, contrariamente à lei da igreja, conforme expressa nesse documento que eu acabo de citar, nesse documento que eu recomendo que vocês leiam, muitas vezes os leigos fantasiados com a roupinha para fazer eles parecerem que são alguma coisa especial, um semi-padre, um semiclérigo, que é uma clericalização do leigo, isso, né? Esses leigos estão ali fazendo um sacrifício de participar menos da missa. Para quê? Para nada. Para nada. Porque aquilo ali só faz gerar mais confusão. Mas, mais uma vez, o padre muitas vezes não é culpado disso. Nem o bispo. Eu já vi bispos que são contra isso, tendo que fazer isso, porque senão eles teriam que comprar uma briga danada com o clero inteiro da diocese. E eles teriam que comer no mingau pelas beiradas. Por quê? Porque o mau hábito, uma vez instalado, vira um vício. E é isso que aconteceu. A maior parte dos abusos litúrgicos são vícios. A gente não pode exigir que o padre pare com aquilo imediatamente, que o bispo pare com aquilo imediatamente. O próprio Papa falou que não dá para parar com aquilo imediatamente. Porque seria uma coisa revolucionária, como foi revolucionária a instituição desses abusos. E revolução não é uma coisa boa. Revolução dentro da igreja, então, é uma coisa muito ruim. E a gente deve evitar ao máximo. Mas o próximo abuso, que, de uma certa maneira, é um filhote desse, é o quê? É o barulho. O demônio busca o ruído. Cristo ama o silêncio. A igreja é para ser um lugar de silêncio. A igreja é para ser um lugar de tanto silêncio, que se a gente está conversando e entra na igreja, a gente cala a boca, porque ali não é lugar de falar. Mas o que se tem feito? Se bota caixas de som por tudo quanto é lado. Aí se bota barulho, música alta. Tem a igreja aqui, mais perto daqui de casa, é uma coisa de pesadelo. A gente estacionando o carro, já tem caixas de som do lado de fora, tocando música ruim. Aí a gente entra dentro, tem aquela porcaria daquela música horrível tocando. Quando não é aquela gemessão de música de crente, é aquela pseudo-música nordestina com reminhão, horrorosa, que obrigam as pessoas a ouvir nas campanhas da fraternidade, que saem naqueles folhetinhos medonhos, que saem naqueles livrinhos horrorosos. Aquelas músicas pseudo-nordestinas, tocadas naquelas caixas de som. Aí a gente entra dentro da igreja, o que acontece? Está todo mundo conversando. Por quê? Porque aquele ruído todo faz com que produzir mais ruído pareça normal. E o Santíssimo Sacramento ali, sozinho, trancado. Enquanto todo mundo conversa sobre a novela. Todo mundo conversa sobre o que a filha de sei lá quem andou fazendo. E esse ruído continua a missa dentro. Fica uma música horrorosa num volume medonho, tocando para a entrada, e outra, e outra, e outra. E você vai comungar, e você está na fila da comunhão, e aquele pesadelo, aquele troço, blém, 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 blom, 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 aquele troço berrado. E você está tentando rezar, e tá aquele negócio naquele volume. Muitas vezes dá até dor de cabeça. Gente, isso é o oposto do espírito da liturgia. O espírito da liturgia nos diz para ter silêncio. A lei da igreja nos diz para evitar instrumentos de percussão, instrumentos de corda percutida. A lei da igreja nos diz que a música sacra, procurem documento Musicam Sacram, a música sacra, ela deve ser, preferencialmente, nos diz o Concílio Vaticano II, acima de qualquer outra coisa, o canto gregoriano. O concílio diz que os fiéis devem aprender a cantar as suas partes da missa em canto gregoriano, em latim. A música da igreja, gente, é o canto gregoriano. Em segundo lugar muito distante, a polifonia sacra, de um Mozart, de um Palestrina. Depois disso, a gente deve procurar sempre aquilo que esteja de acordo com o espírito da liturgia. Ou seja, nada pulativo, nada com ritmo forte,
Nada que dê vontade de balançar, de bater palma, de dançar. Muito pelo contrário. O canto gregoriano, ele não tem nem tempo marcado. Por quê? Porque justamente para que a gente não caia nessa vontade de chacoalhar, de dançar, que a música antilitúrgica provoca. Porque isso é nos afastar do espírito da liturgia. Então, o que vai contra o espírito da liturgia é o que vai contra o que a missa deveria ser. A missa, ela sempre é, toda missa sempre é o Calvário. A entrega de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por todos nós. O santo sacrifício que nos salva, que está ali acontecendo novamente de forma incruenta. Ou seja, ali não há derramamento de sangue, como houve derramamento de sangue no Calvário. Mas ali é o Calvário. Então a gente imagina Nossa Senhora e São João de mãos dadas com ela, aos pés da cruz, vendo Nosso Senhor dizendo suas 7 palavras. A missa, gente, é aquilo. Qualquer coisa que se distancie daquilo, qualquer coisa que nos impeça de perceber aquilo, porque aquilo que está realmente acontecendo é um abuso, é uma coisa que nos distancia da verdadeira missa. Então eu costumo dizer que a missa, ela pode estar encoberta. É muito comum que a gente chegue numa paróquia e a gente tem uma enorme dificuldade de achar a missa de verdade ali atrás. Eu costumo dizer para os meus alunos para eles irem numa missa durante a semana. Por quê? Porque tem menos bagunça, tem menos barulho, tem menos abusos, tem menos coisas tampando a missa de verdade que está acontecendo ali. Quanto mais se bota gente fazendo coisas, mais nós nos distanciamos do espírito da liturgia. As missas mais profundamente verdadeiras na sua aparência, porque toda missa é verdadeira na sua essência. Mas as missas que a aparência estava mais profundamente de acordo com a essência, em que eu já tive a graça de participar, foram missas celebradas por um sacerdote que não estava querendo celebrar a missa perfeitamente, prestando atenção em cada gesto. Não. Ele estava celebrando como ele sempre celebrou, em décadas de vida sacerdotal. Ele estava simplesmente se entregando completamente ao mistério, ali, sozinho no altar. Isso já aconteceu comigo, essa graça de participar de uma missa celebrada assim. Eu já tive a ocasião de participar regularmente com 2 sacerdotes diferentes. Um celebrando a missa nova, o outro celebrando a missa clássica. Mas a forma da missa ali era de menos. Porque o que se tinha ali nos dois era uma entrega perfeita àquele mistério daquele sacramento. A gente via ali que o padre desaparecia. Não era mais o senhor fulano que estava ali falando. Era Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa entrega perfeita fazia com que houvesse uma entrega perfeita ao espírito da liturgia. E os 2 padres, por uma estranha coincidência, estavam sozinhos. Sozinhos no altar. Não tinha nem o que seria desejável que houvesse, um coroinha. E eles, naquele momento, eram perfeita e plenamente Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquelas missas, para mim, eu vi se abrir diante de mim os 7 céus. Eu vi se abrir diante de mim o coro dos anjos e dos santos, para eles cantarem diante do meu silêncio os santos.
santo, santo, santo. É o Senhor Deus dos exércitos. Eu vi isso. E eu vi isso acontecer. Por quê? Porque a missa não estava escondida. Ela não estava oculta, debaixo de camadas e mais camadas, como uma cebola de abusos. De um padre enfiado atrás do altar, sendo tentado pela multidão diante dele a agradar. Porque que ser humano é esse que não quer agradar 200, 300 pessoas olhando para a cara dele? Que ser humano é esse que consegue esquecer dessas pessoas todas? Poucos conseguem. E por uma coincidência, o padre que eu estou falando, que eu vi, esse padre velhinho, que celebrava num convento de carmelitas. As irmãzinhas carmelitas não estavam diante dele, elas estavam do lado, né, com aquela grade, com os pinos do lado de fora. Ele não via as irmãzinhas. Quando ele estava celebrando atrás do altar, porque ele foi forçado, rito novo, todo mundo celebra assim, se ele não fizesse isso, até o bispo ia em cima dele. O que você está pensando? O que você está fazendo diferente? Então ele ali, enfiado atrás do altar, tadinho. Mas quem é que ele via na frente? Eu, mais 2 ou 3 gatos pingados que íamos na missa semanal, missa ferial, né, durante a semana, daquele convento de carmelitas. Era ele e Deus ali. Era fácil esquecer de nós. Mas e um padre numa paróquia com 500 pessoas, com 1000 pessoas diante dele? Que tentação horrível que deve ser de agradar aquelas pessoas, de dar bom dia a elas, esquecer o texto da liturgia e dar bom dia a elas. Começar a improvisar, falar coisas que não estão no texto, só para agradar, só para as pessoas ficarem contentes. Isso é uma tentação enorme. E o padre sofre essa tentação. E esse é um outro dos problemas dessa coisa de enfiar o padre atrás do altar, que o Papa Bento XVI, com tanta razão, magistralmente, ainda que não magisterialmente, condenou. Que é a origem de muitos dos abusos. Porque o padre, querendo agradar, ele vai fazer coisas que não deveria. Ele vai deixar transparecer a personalidade dele no momento que ele deveria se apagar, para que quem falasse fosse o Cristo Jesus, em cuja pessoa ele está ali agindo. É difícil? É. É por isso que a gente tem que rezar pelo clero. Quantas Ave-Marias você rezou pelo seu pároco hoje? Quantas Ave-Marias você rezou pelo seu bispo hoje? Se a gente vai reclamar de um padre, a gente reza pelo menos um rosário inteiro para cada reclamação que a gente vai fazer. Porque ele precisa das nossas orações. Ele precisa da nossa força. Ele precisa da nossa ajuda. Por quê? Porque ele é um ser humano, como eu, como você. Só que ele é muito, muito, muito mais tentado pelos demônios. Para um demônio, um padre é um troféu a arrastar para o inferno. Já um leiguinho, que nem eu, careca, feio a rodo, faltando uma perna, o capeta me carrega para o inferno, bota no bolso da camisa e leva, dando gargalhada. Eu não sou troféu nenhum, não sou nada. Já um padre? Um outro Cristo andando entre nós? Ele chega no inferno, a capetada inteira bate palma para aquele capeta que levou ele lá. Então ele precisa das nossas orações. E a Santa Missa? Ela precisa de que a gente não participe dos abusos. Se as pessoas começam a bater palma, ainda que seja o padre que pediu, a gente não bate. Se nós não batermos, talvez o outro do lado deixe de bater, e o outro deixe, e o outro deixe. E um dia, graças a Deus, reine na missa o silêncio que agrada a Nosso Senhor Jesus Cristo, e não o ruído que agrada a Satanás. Do mesmo modo, se está lá, na missa dominical da paróquia, o padre jovem, perfeitas condições, ele está lá e tem trocentos leigos distribuindo o Santíssimo, o que a gente vai fazer? Vai se enfiar na fila do padre, na fila do diácono, em suma, na fila daquele que pode estar ali
E não daquele que não deveria estar ali. Não daquele que está ali de forma abusiva, como um ministro extraordinário sendo usado numa missa dominical de paróquia. Isso, a instrução deixa claro, a lei da igreja deixa claro, não é para acontecer. Acontece? Acontece. O que a gente vai fazer? Não participar do abuso. Ah, eu toco saxofone. Aí vamos chamar pra bandinha. Ah, vamos lá. Vamos tocar saxofone na bandinha. Olha que beleza. Vamos lá. Missa dominical. Tem a ver com a missa? Não. Não pode. O que eu vou dizer? Eu vou dizer não. Obrigado. Meu saxofone não vai fazer barulho na missa dominical. Eu não vou participar de uma banda que vai fazer barulho na missa. Eu não posso. Seria absurdo. Então a gente deve procurar evitar participar dos abusos. A gente deve procurar, ao máximo, viver na celebração a missa de verdade, que está acontecendo ali por baixo, não a bagunça que está sendo feita por cima. Então o padre está lá levantando as Sagradas Espécies 2 horas na pequena elevação. Eu estou olhando para o quê? Para a ponta do meu sapato. Porque aquilo ali não era nem para eu estar vendo. Quanto mais vai ficar olhando para frente. Quanto mais vai ficar batendo palmas. Eu vou dizer amém, claro. Eu vou cantar o amém, vou. Mas eu não vou ficar olhando para uma coisa que não era para olhar. Porque isso só vai me treinar para depois eu ficar olhando para o que eu não deveria olhar na rua. Para o que eu não deveria olhar na vida dos outros. Porque se a gente se acostuma a ver o que não deveria ver, a gente vai fazer isso na vida em tudo. E a missa é um lugar que a gente aprende tudo com muito mais força. Porque na missa, a gente tem toda uma força sobrenatural que nos envolve. Para o bem e para o mal. Então a gente deve procurar focar na missa de verdade. Na missa que está acontecendo ali. E assim, a gente consegue não participar dos abusos. Ah, mas a missa da minha paróquia é um horror, é um pesadelo. Não dá para aguentar, é barulho demais. O que você faz? Reza um rosário. Pega um terço, vai lá, engrena, reza o rosário inteiro ao longo da missa. 3 terços está lá, dura 1 hora. É o tempo de duração de uma missa barulhenta padrão. E assim você consegue focar na missa de verdade ali, ao invés de ficar espumando de raiva. Ah, não, pelo amor de Deus, agora eles vão tocar isso. Minha nossa, agora a bandinha vai começar a tocar uma versão de Elvis Presley. Esquece. Reza o terço, reza o rosário. Tenta achar a missa de verdade ali de baixo, porque ela está acontecendo. Ali por trás daquela confusão toda, o que há é o sacrifício salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Debaixo daquela confusão toda estão todas as hostes de anjos e de santos com Maria Santíssima no meio e São João ao lado dela. E nós, tendo a graça de estar ali naquele momento. É um louco o que deixa de ir à missa para ficar assistindo filminho no YouTube, por mais que seja uma missa filmada. A missa não é o que se vê. A missa não é o que se ouve. A missa é o que acontece ali, muitas vezes, apesar do que se vê e do que se ouve. O que se tem num filme de uma missa é só o que é a aparência, o disfarce. Porque a missa é como o sol, a gente não conseguiria vê-la com os olhos nus. Então, ela tem um formato aos nossos olhos, que é o que uma filmadora consegue captar. Mas o que acontece de verdade acontece ali e a filmadora não consegue captar. Mas a gente consegue, a nossa alma consegue. Então, por isso, gente, a gente deve procurar a missa de verdade, ali embaixo. E achando essa missa ali embaixo daquela bagunça toda, a gente nunca mais vai participar dos abusos.
com que a liturgia tenta esconder, muitas vezes, uma má liturgia, uma falsa liturgia, uma liturgia abusada, né, que se afasta daquilo que a igreja manda. Essa falsa liturgia, que nega a liturgia verdadeira, ela vai esconder aquela missa verdadeira que está acontecendo ali. Mas nós conseguimos encontrá-la. E ao encontrá-la, nós temos força para não participar dos abusos com que ela é escondida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E viva Cristo Rei.